te dar. Amém? Tem tudo que você precisa. É na área financeira, Ele tem resposta para isso. É na área da saúde, Deus tem resposta para isso. É na sua família, na vida sentimental, em relação à criação dos filhos, Deus tem resposta para as suas necessidades. Não tenha dúvida de que Deus vai falar muito mais. Temos louvores, apresentações, orações. Deus já falou no seu coração, mas muito mais Ele vai falar nessa manhã em nome do Senhor. Amém? Agora eu vou trazer uma palavra que já é bastante conhecida, dificilmente alguém aqui não conheça. É uma passagem da Bíblia já bastante conhecida, mas se você ficar bastante atento, você vai ver Deus falando ao seu coração. Amém? Vamos abrir então lá no livro de Lucas. Abra por favor no livro de Lucas. É Novo Testamento, Mateus e Marcos, e depois você encontra o livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Então adorarei, então eu louvarei. Encontraram aí? Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem encontrou, diga socorro. Se não encontrou, levante a mão, tem obreiros para ajudar você aí a encontrar. É bem fácil aí, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 15. Quem não me conhece aqui, levante a mão. Quem não me conhece, levante a mão. Bastante pessoas não me conhecem. A maioria já me conhece. Eu estou em Franco da Rocha, mas estive até há pouco tempo em Perus, a nossa outra igreja como pastor, e há 9 anos. Inaugurei essa igreja não nesse local, onde começamos a comunidade, e Deus tem dado esse crescimento maravilhoso. Tem gente que está aqui desde quando a gente inaugurou, desde o início. Quem está aqui desde quando foi inaugurada a comunidade, lá para cima, levante a mão, olha, várias pessoas. Isso é bom, isso é lindo. Vamos ouvir a palavra do nosso Senhor? Diz assim, Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 11. Vamos fazer a leitura, depois a gente volta para estudar. Diz assim, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as comidas bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-me-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Não, 24 ainda, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Presta atenção, meus irmãos.
Fizemos uma leitura até extensa de praticamente quase todos os versículos do nosso estudo de hoje. Só que nós estamos falando a respeito de um jovem, de um homem chamado filho pródigo. Só que a Bíblia Sagrada fala também do seu pai fazendeiro, rico. Por que fala de um pai fazendeiro? Porque esse pai aqui, esse fazendeiro, ele está representando Deus. É uma parábola. Quando a Bíblia Sagrada fala de parábola, quando Jesus contava parábolas, mensagens por parábolas, parábolas quer dizer símiles ou comparações, é a mesma coisa, é uma comparação. Então presta atenção, olha, Jesus ele olhou para a terra, como ele olha até os dias de hoje, e ele olha para a sua igreja, e a sua igreja, a igreja de Jesus, é a minha igreja, é a nossa. Diga graças a Deus. E Jesus ele quer sempre, meus irmãos, nos alertar, ele quer sempre abrir os nossos olhos, ele quer sempre nos preparar, para nós nunca sairmos da presença e da vontade dele. Então Jesus, quando andou na terra, ele disse: eu vou contar uma parábola, e eu vou trazer um fazendeiro, e esse fazendeiro vai ter 2 filhos, e eu vou fazer uma comparação, para que os meus filhos, quando estiverem passando por uma luta muito grande, quando estiverem se perdendo, quando estiverem fracos na fé, eles vão lembrar dessa palavra, e essa palavra vão ajudar eles a não cair. Aí ele traz o exemplo do fazendeiro, porque simboliza Deus, e Deus é fazendeiro, é milionário, é trilionário, é rico, é dono de todas as coisas. Amém? E aí ele traz o filho. O filho simboliza a igreja, eu e você. Então não vamos pensar no fazendeiro como homem, não. Nós vamos falar dele como homem, nós vamos pensar nesse fazendeiro como Deus. E não vamos pensar nesse filho pródigo como uma pessoa, não. Vamos pensar nesse filho pródigo como uma igreja. E numa igreja a gente sabe que infelizmente existem os desviados. Existem pessoas que você conhece e hoje não estão mais na igreja, mas já estiveram. Que já adoraram a Deus, hoje não adoram mais. E hoje você temos que vigiar, meus irmãos, porque cada dia que se passa, aproxima-se o final dos tempos, a volta de Jesus, e o diabo está pressionando para levar mais almas para o inferno. O diabo está pressionando para tirar mais pessoas da presença de Deus. E ele conseguiu derrubar esse jovem. E é necessário a gente vigiar para nós não cairmos igual esse jovem caiu. Porque as consequências, elas podem ser em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas a situação de sofrimento é a mesma. A situação de quem vive longe de Deus ou resolve viver longe, a situação é de sofrimento, é de padecer. Então esse jovem, ele chega para o seu pai e diz: pai, eu estou indo embora. Ainda bem que ele avisou, porque tem filhos que vai embora, desaparece, o pai não sabe, a mãe não sabe, e a mãe chora, e entra em depressão, e grita, e chama vizinho, e derrama cartazes com fogo, e entra em desespero. Em muitas situações o filho está vivo, a filha está viva, mas só Deus sabe para onde aquele filho foi. Tem um filho que ainda chega e fala: pai, eu tenho 15 anos, 16, mas eu vou morar com os meus amigos. Eu não quero mais ficar nessa casa somando inimigos, todo mundo manda, né, cheio de regras. Eu não quero ter mais esse monte de regras. Mas ninguém vive nesse mundo sem regras. Você chega na igreja, você tem regras. Tem coisas que você pode fazer e que você não pode fazer. Mas esse filho, ele queria liberdade. Ele disse: pai, dá minha parte, é muita grana, muito dinheiro, não é uma fazenda, mas me dá minha parte que eu estou indo embora. O pai viu aquele filho sair de casa, pegou parte da fazenda e entregou nas mãos daquele filho. E aquele filho saiu sorrindo, saiu pulando, saiu alegre. Eu tenho dinheiro para o resto da vida. Eu não tenho mais que ficar na casa desse velho. Eu não tenho mais que ficar na casa desse meu pai, me ditando regras. E eu tenho que seguir os passos dele. Eu tenho muito dinheiro, eu vou viver a minha vida. Às vezes ele se sentiu pressionado. Se sentiu pressionado às vezes pelo pai, porque o pai era fazendeiro. Então tinha as condições que ele teria que seguir aquelas regras do trabalho, dos funcionários que o pai tinha.
Ele estava cansado daquela situação. Ele disse: eu não quero mais, eu quero viver a minha vida, eu quero ir embora. Tem gente, meus irmãos, é a maioria, né? Não se preparam para se casar, não se preparam, não se programam para ter o primeiro filho, não se programam para nada quase. Isso faz parte do ser humano, mas não deveria ser assim. Mas nós não nos preparamos para muita coisa. O Senhor Jesus manda a gente se preparar até para o dia mau. Não é que Ele quer que o dia mau surja, não. Não é que você fique esperando o dia mau, não. Mas Jesus, Ele adverte a gente para a gente estar preparado, porque até mesmo se surgir o dia mau, para você não cair, se surgir o dia mau, para você não abandonar Jesus como muitos fazem. Então é necessário, a Bíblia diz: se prepare para os dias maus. E estamos vivendo os dias maus, meus irmãos. Os dias maus de tanta violência, de não poder confiar em mais ninguém. Estamos vivendo dias difíceis na terra. Mas será que nós estamos preparados para viver esses dias? Continuar na presença de Deus, continuar glorificando, acreditando na vida eterna, se preparando para essa volta de Jesus? O filho falou: estou indo embora. O pai não pode fazer nada. Às vezes o filho fala: pai, eu estou indo embora, mãe, eu estou indo embora, vou morar com os meus amigos, eu não sei para onde eu vou, estou indo embora. A mãe vai entrar em desespero, o pai vai ficar com o coração apertado. Mas seu filho tem 15, 16, 17, 18, às vezes por mais que ele tenta, tem 20, ele não vai conseguir impedir. O pai olhava para aquele filho, e o coração do pai estava dizendo: meu filho vai quebrar a cara. O coração do pai chorava por dentro. O pai olhava para aquele filho e dizia: esse caminho não é bom. Mas ele não podia fazer nada. Quantas vezes uma pessoa sai da igreja, a gente visita uma, 2, 3 vezes, pastor, vou voltar, mas a pessoa não volta. E eu fiz uma visita 15 dias atrás, me vendo agora uma família. Eu senti no coração que aquela família ia se levantar, ia voltar para a igreja, mas eu esperei até hoje, espero que ainda tenha mais 2 cultos, que ela ainda apareça na igreja. De manhã agora não veio. Mas o nosso coração fica apertado. O pastor quer ver a pessoa crescendo, se levantando, dando testemunho, a história mudada, mas a pessoa não veio. Então muitas das vezes é assim. Como pastor, os dias que os pastores mais trabalham são finais de semana e feriados. Dia que você pode passear com a família, pode viajar, feriados, finais de semana, são os dias que mais os pastores trabalham. Por quê? São os domingos, são os sábados, reuniões de pastores, feriados que a gente marca, reuniões especiais. Então a gente nunca está na igreja por salário. Por salário a gente nem entrava na igreja para fazer obra como pastor. A gente está na igreja porque a gente ama as almas, porque a gente quer ver as pessoas mudadas, transformadas. Claro que a gente tem o nosso salário, você não conseguiria sobreviver. A gente trabalha pela igreja durante o dia, na semana também. Mas o que eu quero dizer, esse amor que a gente tem pela obra, pelas pessoas perdidas, é o mesmo que Jesus tem por você, que Jesus tem por nós. Quando aquele filho saiu, o pai viu aquele sofrimento. Quando alguém fala: não quero mais a igreja, não vou mais para a igreja, Deus fica com o coração partido, vai continuar lutando, mas Deus não pode impedir. Aquele filho saiu, foi embora. E os que eu disse, às vezes ele estava se sentindo pressionado. Muitas vezes a gente se sente pressionado. Às vezes você se sente pressionado na empresa onde você trabalha, é muito cobrado. Às vezes você se sente pressionado diante da sua esposa, diante do seu esposo. Às vezes você se sente pressionado diante dos seus filhos. Você se sente pressionado, às vezes, diante de uma luta financeira. Mas, meus irmãos, não permita, não deixa que nada dessas coisas venha tirar você da igreja. Não deixa que nada dessas coisas venha afastar você do verdadeiro amor de Jesus. Seu esposo não quer ir para a igreja, vai você. Seu filho não quer ir, vai você. E lute por ele, porque um dia ele vai também. Ele briga para a igreja, chama o pastor de ladrão, se revolta, não gosta da igreja. Não liga não, faz a sua parte, porque você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E um dos cumprimentos de Deus fazer a parte dele é salvar a sua família, é quebrantar o coração de pedra, é tirar a dureza daquele coração. Diga graças a Deus. Aí o jovem sai, cheio do dinheiro. Diz a Bíblia, meus irmãos, lá no finalzinho desse capítulo, a Bíblia fala, versículo, deixa eu chegar aqui, versículo 20,
e levantando-se foi para seu pai. Não, 20 não, 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Volta para a mensagem então. Olha, a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro dele na bagunça mesmo. Gastou o dinheiro na farra. Gastou o dinheiro numa situação complicada, vivendo longe de Deus. Não demorou muitos dias. Tem gente que sai da presença de Deus, demora uns dias mais, demora uns meses, demora uns anos, mas vai chegar uma hora, principalmente você que já conheceu a verdade e conhece eu que conheço a verdade, vai chegar uma hora que a cobrança vai ser forte demais. Então é melhor que a gente não saia nunca da presença de Deus. Passa-se uns dias, aquele homem fica sem nada, ele fica zerado. E aí ele vai e ele procura emprego para não morrer. Precisa de um salário, porque acabou toda a fortuna, acabou todo o dinheiro. Aí ele encontra um outro fazendeiro. Você sabia que esse fazendeiro que ele encontrou, ele pode estar simbolizando Deus também? Você sabia que esse fazendeiro pode estar representando Deus também? Pastor, mas o fazendeiro dos porcos foi mal demais. Ele não conseguiu comida lá, ele não recebia salário. É verdade. Ele chega e consegue o primeiro trabalho. O dinheiro acabou, foi trabalhar. Até então, vou voltar para a casa do meu pai. Eu saí, perdi tudo. Fui arrogante, não quis nem saber. Vou arrumar um emprego. Deus falou, vai, eu estou trabalhando a sua vida. Chegou lá, arrumou trabalho. Chegou o final do dia, esperou o salário, nem um centavo. Esperou o almoço, nada. Esperou janta, nada. Foi dormir, não sei aonde. Não deram nada para ele. Passou o seu segundo dia. Ele vai trabalhar. Espera o almoço, nada. Espera a janta, nada. Espera o salário no final do segundo dia, nada. Imagina que a fome daquele homem foi aumentando. A fome daquele filho pródigo foi aumentando. E aquele homem, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de salário. Aí eu digo para você, se ele tivesse chegado lá e conquistado um ótimo salário, comida sossegada para ele, ele poderia pensar, vou me levantar. Perdi tudo, mas eu tenho um ótimo salário. Estou vivendo bem aqui com esse fazendeiro, cuidando dos porcos. Eu vou crescer aqui, eu não vou voltar mais para a casa do meu pai, não. Por isso que eu falo que tem a mão de Deus. Deus falou, você vai trabalhar, mas lá você não vai ter comida. Você vai trabalhar, mas lá você não vai ter salário. E quando a fome aumentou muito, a fome foi aumentando, ele viu a comida dos porcos, as polotas, a ração, a lavagem dos porcos, mas a fome era tanto que ele foi para comer aquela comida. Tinha alguém próximo, falou, não, essa comida é dos porcos. Você não pode mexer nessa comida, mas eu não tenho salário, mas eu não tenho nada. E Deus estava trabalhando no coração dele. Aquilo ali era o trabalhar de Deus. Meu filho, eu quero te resgatar. Meu filho, eu quero te trazer de volta. Meu filho, você precisa se humilhar, voltar lá aonde você errou, se arrepender diante do seu pai. Aí nessa situação, existem alguns tipos de pessoas. Existem pessoas que quando ela está, como ditado, por cima da carne seca, quando ela está crescendo, tudo está dando certo, mas ela não busca Deus, ela está muito longe. Está dando certo com seus cursos, seus trabalhos, sua vida. Muitas pessoas, se você falar para ela, Deus está te dando, ela até responde, é Deus nada. Não vai eu trabalhar não para ver, não vai eu lutar não, para ver se Deus vai me dar alguma coisa. Tem gente que ainda fala isso. Não enxerga os dois olhos que Deus deu, aos braços, às pernas, a inteligência para ela trabalhar e também servir a Deus. Mas não, sabe para quem ela dá glória? A glória ela dá só para ela. Eu que fiz o curso, eu que trabalhei.